Neste capítulo, nós vamos estudar as derivadas e as suas aplicações. Nós vamos ver duas definições do cálculo da derivada de primeira ordem quando tem um ponto atribuído. Tem uma definição que é um pouco mais simples, que é essa primeira, e a segunda definição pelo ΔX. Coloquei poucos exemplos, mas eu acho que já dá para vocês perceberem e ter uma noção. A primeira definição, nós indicamos com esse símbolo, derivada de primeira ordem, limite para x tendendo a f de x menos f de a, x menos a. Um primeiro exemplo, eu dei uma função linear, 2x mais 1, e peço para calcular a derivada de primeira ordem no ponto 2. Então, a notação, a fórmula da definição, no lugar do f de x estou trocando pela função linear, menos f no ponto 2, veja, ó, ponto A, f no ponto 2, x menos 2. Então, ficou 2x mais 1, f no ponto 2, nós voltamos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, f no ponto 2, 5. Ao resolver essa expressão, nós ficamos com 2x menos 4, x menos 2, que vai cair num limite indeterminado. Consequentemente, nós temos que procurar uma solução. Neste caso, eu coloquei o 2 em evidência, né, números múltiplos. Vou simplificar x menos 2 com x menos 2, limite da constante é a própria constante. Um segundo exemplo, também uma função linear, só que eu peço para calcular agora no ponto 1. Então, pego a fórmula da definição, a função 3x mais 2 menos f no ponto 1. F no ponto 1 eu vou fazer 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Na hora que eu resolvo essa expressão, nós ficamos com 3x menos 3 dividido por x menos 1. No nosso caso, indeterminado. Não podemos deixar a resposta assim. Novamente, eu usei a saída dos números múltiplos. Coloquei o 3 aqui em evidência. Posso simplificar, limite da constante é a própria constante. Um terceiro exemplo, eu peguei uma função do segundo grau, uma função quadrática, e peço para calcular, para observar o que acontece no ponto 3. Então, a função é essa parábola, x² mais 1 menos f no ponto 3, seguindo essa definição. O que seria o f no ponto 3? 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. 1 menos 10, menos 9. Então, na hora que eu faço a substituição, o limite tender a 3, nós vamos observar que dá um indeterminado. Para sair dessa indeterminação, nós usamos ou divisão de polinômios, ou produtos notáveis, ou quem preferir a equação de segundo grau. Eu vou fatorar, eu vou reescrever, vou simplificar o que eu tenho de fatores idênticos e vou fazer x tender a 3. 3 mais 3, 6. Isso funciona para qualquer função. Coloquei aqui para vocês um exemplo com radical. Então, vejamos aqui como fica, ó. Limite para x tendendo a 4, derivada de primeira ordem. Então, o que seria o f no ponto 4? Raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Na hora que o x tende a 4, vai ficar indeterminado. Veja, ó, raiz de 4, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Para sair dessa indeterminação,
nós usamos a racionalização. Multiplicar pelo conjugado. Então, aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. O denominador eu vou manter o mesmo. Veja que quando eu elevo ao quadrado, eu consigo expressões, fatores idênticos. E aí sim eu posso fazer a substituição e chegar a um resultado. Ok? Uma segunda definição que também vocês encontram no livro de cálculo é essa que se trata do ΔX. Então, derivada de primeira ordem, limite para ΔX tendendo a zero, tem autor que usa x1 mais ΔX menos f de x1 dividido por ΔX, e tem autor que usa só o x. Eu prefiro esta que é mais simplificada, bem? Como ela é um pouco mais trabalhosa, eu não vou dar tantos exemplos, mas vocês vão ter percepção do que acontece. Neste primeiro exemplo, uma parábola. Então, olha, a notação, derivada de primeira ordem no ponto 3. Ele vai fazer a substituição, veja, ó, 3 mais ΔX menos f no ponto 3, para quando ΔX tende a zero. Mesma coisa, ó, no lugar da variável x, eu vou trocar pela função. Então, 3 mais ΔX ao quadrado, menos 4, menos f no ponto 3. O que seria o f no ponto 3? 3 ao quadrado menos 4, olha lá, ó. Vamos para a passagem seguinte. Desenvolvi o produto notável. Veja, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E aqui, 9 menos 4, 5. Ao desenvolver essa expressão, veja, nós vamos conseguir chegar, ó, o 5 é o oposto de 5, nós vamos chegar num indeterminado. Coloquei o ΔX em evidência, ficamos só com a constante 6. Um outro exemplo, também uma parábola, 3x² menos 1, e eu peço a derivada de primeira ordem no ponto 4. Então, olha lá, ó, 4 mais ΔX menos f no ponto 4 dividido por ΔX. Esse 4 mais ΔX, ele vai vir no lugar da variável x. E eu vou elevar tudo ao quadrado. Ó, veja, ó, o triplo, 4 mais ΔX ao quadrado, menos 1, para compor essa expressão toda, né? Olha lá. Menos f no ponto 4. Como que eu vou resolver o f no ponto 4? O triplo de 4 ao quadrado menos 1. Vamos mais uma passagem. Desenvolvi o produto notável. Veja que antes de fazer aqui, eu tenho que fazer a potência. Então, desenvolvi o produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Tá? E aqui, 3 ao quadrado vezes 3, olha lá, 16. Perdão, 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48, menos 1. Fiz a distributiva com 3, olha lá, ó. Distribuí o 3 para todas as parcelas. A hora de eu efetuar essa expressão, o 47, ó, 48 menos 1, 47, menos 47, anula. Anula. E nós ficamos com essa expressão que, quando eu for tender a zero, vai dar indeterminado. Coloca-se o ΔX em evidência, simplifica, e nós temos a constante.
Então, a observação que eu faço é que o cálculo da derivada de primeira ordem pode ser feito pelas duas definições. Vocês escolhem aquela que vocês acharem melhor compreensão, tá? E essas duas definições utilizam a nossa teoria de limites. Por conta disso que nós vimos todos aqueles casos de indeterminado, todas aquelas saídas matemáticas pro indeterminado. Bom, também vamos trabalhar com as regras de derivação, tá? Então, nossas regras de derivação. A primeira, x elevado a n é um número qualquer? Então, n vezes x, n menos 1. Alguns na internet costumam falar regra do tombo, dá um tombo no número, tá? Se vocês tiverem essa compreensão, veja bem, ó, x ao cubo, ó o que acontece com 3, ó. 3, que é o número, vezes x, o número menos 1, 3 menos 1. Então, dá um tombo no número e abaixa 1 grau. No número negativo, funciona a mesma coisa. Menos 4, que é um número, vezes x, menos 4 menos 1. Lembrando que aqui vai dar negativo. E eu vou usar a propriedade do inverso do número negativo, tá? Então, aqui, ó, foi utilizada essa propriedade aqui, ó. Ok? Um terceiro exemplo com radical. Veja, primeiro eu tirei do radical. Também vou anotar aqui para vocês, ó, tá? É a propriedade que a gente... O expoente é numerador e o índice é o denominador. Então, ó, isso aqui é só propriedade da potência. Eu não fiz derivada. Aí eu vou começar com a derivada. Ó, abaixo o expoente, n menos 1. E aqui eu achei o MMC, ó. Entre meio e menos 1 foi achado o MMC. E aí aplique-se a propriedade novamente, tá? Do número negativo e do radical. Temos um caso particular, que é quando o expoente é 1, que não vem indicado, mas subentende-se que ele está aí. Então, a regra lá, ó, abaixo o número 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Este caso, a gente fala assim, ó, todas as vezes que a variável está sozinha, a derivada é 1. Então, vocês vão encontrar isso na pressão, temperatura, volume, espaço, comprimento. Quando a variável estiver sozinha, a derivada é 1, tá bem? Para os cursos de outras áreas, que trabalham com capital, juros, a mesma coisa. Taxa, a letra está sozinha, a derivada é 1. Uma propriedade importante também, uma regra importante, é a da constante. Tá? A derivada da constante é 0. Então, não importa se esse número é positivo, é negativo, é fracionário, é decimal, a derivada da constante é sempre 0. Seno, cosseno e do cosseno menos seno. Coloquei duas trigonométricas aí para vocês terem noção. Ao do número do Euler, que a gente fala o e elevado a x, é ele mesmo. E temos do logaritmo neperiano de x. Então, o que é o LN? Logaritmo neperiano de x. Vai ser 1 sobre x, quando x é diferente de 0. E temos as operações. Então, adição e subtração, multiplicação, divisão e potência.
Então, saber reconhecer cada uma delas, ó. Aqui vale para qualquer número de parcelas. Esta é a regra do produto. Esta é a regra do quociente, multiplicação, soma, divisão, menos e divide pelo v quadrado. E a da potência, ó, número vezes função, número menos 1 vezes a respectiva derivada. Então, nós vamos trabalhar nos nossos exemplos com estas regras, que vai poder ajudar vocês na compreensão. Um primeiro exemplo, olha lá, ó. Então, o 3 é constante, ó, eu vou derivar x à quarta, ó, abaixa o número e abaixa o grau. Então, 4x ao cubo. O 8 tá aqui, vezes o 1. Letra sozinha, constante, a derivada é 1. E a constante, 0. 3 vezes 4, 12x ao cubo mais 8. Outro exemplo com outra variável, olha lá, ó. O 9, deixo ele aqui, não vou mexer com ele. Então, ó, da regra do tombo aqui, ó, 5y à quarta. Mantenho 4, 2y, ó, 2 menos 1 vai dar 1, não precisa aparecer, tá? Aqui o dobro de 1, ó, e o 7, que a derivada seria 0. Então, daí eu só faço a multiplicação, ó, 9 vezes 5, 45, 4, pode fazer direto, tá? Não precisa ficar fazendo todas as passagens, vocês já podem ir um pouquinho mais rápido. Aqui, um exemplo da multiplicação, e eu fiz de duas maneiras, tá? 2 modos diferentes, mas que chegam na mesma resposta. Aqui eu apliquei a regra do produto e aqui eu apliquei a propriedade distributiva. Aqui, ó, veja, ó, vocês já sabem, é só fazer a distribuição. Tem a função. Com a função pronta, você faz a derivada. Ou, se preferir, aplicando a regra. Então, eu tenho duas funções produto, vou transformar em positivo. Achei a respectiva derivada de cada uma, ó, x ao quadrado da regra do tombo, 2x. Letra sozinha é 1. E vou substituir cada fator aqui, ó, com o seu correspondente. Derivada, 2x. Função, x menos 2. A função que eu chamei de u, x quadrado menos 1, sua respectiva derivada. Faço a distributiva e agrupo os termos semelhantes, ó. Veja que aqui eu precisei agrupar, que eu tinha termos semelhantes. A mesma coisa nós temos aqui com a divisão, a regra da divisão. Achei a respectiva derivada de cada uma, apliquei a regra e fui fazendo as associações. Olha lá, ó. Então, cuidado aqui com esse sinal de menos, menos com menos dá mais, cuidado com este sinal, cuidado. Ó, fiz uma distributiva aqui, ó, 2x quadrado. Por que que ficou mais 6? Porque negativo com negativo, positivo. Tá? E fui resolvendo, coloquei o 2 em evidência, tá? Para chegar no resultado final. E o exemplo da potência, tá? Uma função, no nosso caso, é uma parábola elevada a grau 3. Então, eu vou aplicar a regra da potência. Abaixo o número, função número menos 1, vezes a derivada desta função. Então, ficou 3 menos 1 ao quadrado. Posso pegar esse 3 e multiplicar por esse fator.
Não vai multiplicar aqui, porque você teria que fazer o quadrado primeiro, hein? Presta atenção. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso multiplicar esse 3 por dobro de x mais 1. Ok? Muito bem. Coloquei aqui para vocês alguns outros exemplos envolvendo o número de Euler e o logaritmo neperiano. Só que além de calcular a derivada, eu peço para você fazer o cálculo no ponto 2. Então veja, 4x ao cubo, a derivada do Euler é ele mesmo, a derivada do logaritmo neperiano é 1 sobre x, e a seguir eu vou fazer a substituição, porque eu estou pedindo para cá fazer o cálculo no ponto 2. 2 ao cubo, 8, vezes 4, 32. O Euler ao quadrado, depois vocês consultem a calculadora, mais meio, tá? E finalizamos a resposta. Depois vocês conferem aí. Um exemplo simples das funções trigonométricas, eu peço para calcular no ponto 0. Então, seno, cosseno é menos seno. Peço para calcular a derivada no ponto 0. Veja lá. Pode bater lá na calculadora, cosseno de 0 dá 1, seno de 0, 1 menos 0 dá 1. Um outro exemplo com fração. Veja, ó, não vai interferir em nada essa fração. Veja, ó, eu mantenho aqui 1/3 e eu vou dar a derivada aqui, ó, 3x ao quadrado. Mantenho 3 meios, deriva x quadrado. E aqui a letra sozinha, que é 1. Posso simplificar. Então, eu fiquei com x quadrado menos 3x mais 2. E vou fazer o que ele está pedindo. A solicitação é para calcular no ponto 1. Então, olha lá, ó. 1 menos 3 vai dar menos 2, com 2, 0. Um outro exemplo aqui, que eu também chamo a atenção, que pode ser feito de duas maneiras. Tem que ficar fácil o entendimento para vocês. Ou pela regra da divisão, veja que eu posso chamar aqui de U e este de V, ou eu aplico a propriedade novamente a propriedade, ó, 1 sobre x, eu posso escrever x elevado a menos 1. Então, ó, número x, n menos 1, ó, menos 1, menos 1, menos 2, aplica a propriedade de novo, menos 1 sobre x ao quadrado. No nosso caso, ele quer o ponto 4, 4 ao quadrado, 16. E quem preferir, né, entender com a regra do quociente, ó, qual que é a derivada de 1? 0. Qual que é a derivada da letra sozinha? 1. Ó, 0 vezes x menos u vezes v'. Então, ó, produto por 0 cancela, menos 1 sobre x quadrado. Em ambos os casos, a mesma resposta. E aqui eu coloquei algumas aplicações, vocês vão achar no livro de cálculo, tá? Tem bastante, mas eu tentei simplificar aqui para o nosso vídeo. Então, ele dá uma expressão e pede para calcular o valor do custo no ponto 2. Então, aqui não é derivada, não tem anotação de derivada.
Então, ele fez a substituição, todas as variáveis, pelo 2. Num segundo momento, ele pede para calcular a derivada de primeira ordem. Ó, da quantidade desse produto, ó, derivada de primeira ordem. Então, eu vou olhar para a expressão e vou fazer o cálculo da derivada de primeira ordem. Ó. Veja, a fração eu mantenho, ó, vou derivar o q ao cubo, 3q quadrado. Vou derivar o q quadrado, 2q. A letra sozinha é 1 e derivada da constante é 0. E num terceiro momento, a derivada de primeira ordem. Ok? Aí ele pede para fazer a substituição na derivada de primeira ordem. Tá, ó. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2, vezes 3, 6. 10 vezes 2, faço a continha para ter o resultado. Um outro exemplo com número decimal, mas o procedimento é o mesmo, tá? Ele só muda aqui a expressão. E com esses dados, ele vai pedir para você calcular, ó. Aqui não tem anotação de derivada, então eu vou substituir da forma como está aqui na expressão. Aí ele pede a derivada de primeira ordem. Então eu vou derivar o q ao cubo, o q ao quadrado e a letra q aqui, ó. Veja que esses números que estão multiplicando eu estou mantendo, ó. Pode fazer direto, repitem, aqueles que têm facilidade podem fazer direto. E num terceiro momento é que eu peço para calcular a derivada de primeira ordem nesse ponto observado. Tá? Taxa de variação, análise marginal, custo, receita, lucro. Vocês vão ter bastante atividade usando essa teoria da derivada. Tá? Um outro exemplo também, ó. A expressão aqui, ó, ela pode mudar, mas o esquema é sempre o mesmo, ó, tá vendo? Ele pede para você calcular, primeiramente num ponto. Aqui eu coloquei um número um pouco maior. Ele pede no segundo momento a derivada, ó, tem a anotação da derivada. Então, derivada de x ao cubo, derivada de x ao quadrado, da letra sozinha e da constante que é 0. E, num último momento, que ele faz o cálculo da derivada neste ponto observado aí. Bem, no livro de cálculo tem bastante exercícios com aplicação das regrinhas básicas e das regras envolvendo as operações. Espero que vocês consigam resolver. Obrigada!